estiveram aqui presentes, é porque Deus sabe de todas as coisas. Os que estão aqui, eu espero que saiam saciados da palavra de Deus. Hoje, na verdade, não é só uma pregação. Como a gente diz, mais do que igreja, nós somos família. Então, uma conversação. Eu gostaria que os irmãos estivessem com o coração aberto para refletir nas palavras que eu vou dizer essa noite e que o Espírito Santo tem para falar aqui conosco e através da palavra de Deus, e também para que vocês fizessem uma reflexão com vocês mesmos na hora das perguntas, se respondessem consigo mesmo. Aqui. Vocês podem abrir a Bíblia de vocês em Apocalipse, o capítulo 3. Amém. Antes de começar a ler a palavra, queria dar uma pequena explicação, porque acho que muitos aqui, às vezes, nós não somos tão entendedores da Bíblia. E é interessante saber o porquê de cada livro e o porquê que traz Deus essa palavra para nós. Nesse capítulo 3 aqui de Apocalipse, Jesus manda uma carta para 7 igrejas que existiam na Ásia. E para cada uma delas, Deus mandou uma diferente carta. Mas em todas elas tinha algo em comum, onde Deus mandava escrito sobre as promessas e também para que cada igreja tivesse a obediência perante a sua palavra, se eles quisessem ser vencedores. E a nossa pregação vai ser sobre a igreja de Sardes, que quer dizer o que sobrou. Então eu vou começar a ler. Carta à igreja em Sardes, capítulo 3, versículo 1. Palavra do Senhor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, e tem nomes de que vives e estás morto. Se vigilante consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrependa-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito de Deus diz às igrejas. Eu vou dar uma explicação do que era aí. Pode sentar, igreja. Sobre primeiro o que era na época, que Jesus queria dizer, Deus queria mandar através das cartas à igreja da época. No capítulo 1, versículo 1 ao 3, quando ele fala: Essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos. É Deus que está enviando a carta às suas igrejas. E ele fala que a igreja de Sardes na época, ela tinha nome de estar viva, mas na realidade ela estava morta. Então, Jesus enviou essa carta porque a igreja de Sardes concordava mentalmente com a palavra, mas não estava colocando em prática. Diziam que estavam vivos, mas realmente, eu volto a tocar, estavam mortos. É claro que a carne, que é o que a igreja de Sardes estava vivendo, é mais prazerosa, mas não leva a Deus. Porque só o que leva a Deus é você viver em espírito. A igreja de Sardes recebeu muito, mas ela também foi por muitas vezes infiel. Porque para ela era difícil viver os padrões de Deus.
Porque para viver os padrões de Deus é necessário disciplina. E o que é disciplina, igreja? O que era disciplina para a igreja de Sardes naquela época? Era, o que não muda de agora, era você separar-se do mundo, perdendo a glória dos homens, mas por consequência te faz perder amigos, relacionamentos e até mesmo rompimento dentro das nossas próprias famílias. Parece ser até assustador quando a gente fala em percas, afastamento, mas a recompensa da igreja de Sardes era dar de branco no final, junto com Jesus. Porque o que Deus queria pregar para aquela igreja, escrever para aquela igreja, é que ela fosse santa, porque Ele era santo. E o que é a santidade? Ela começa com a pessoa, com o que a pessoa é, mas ela só se manifesta através do que a pessoa faz. Aleluia. Assim, nós não podemos, como a igreja de Sardes, ser indefinida, ficar no muro, porque o muro é do diabo. E é nesse meio termo, quando estamos indefinidos, é que o Satanás cria força para agir. Agora, vamos trazer para o dia de hoje. Aleluia! Porque isso foi naquela época. Mas, igreja, vamos pensar, será que hoje é diferente daquela época? Será que essa carta que Deus escreveu para essa igreja de Sardes não caberia como se fosse escrita para nós? Para a nossa igreja? Eu escutei uma vez uma parábola que dizia assim, numa pregação. Um pastor foi pregar e no meio da igreja ele colocou um caixão. Nesse caixão estava escrito que era um velório. E no nome do velório estava escrito que era igreja. O pastor, o pregador, chamou todos para ir e olhar dentro do caixão, que era a igreja que estava morta. Ninguém podia falar o que via lá dentro. Aleluia. Depois, o pregador perguntou um por um: o que vocês viram dentro desse caixão? E o mistério era que dentro do caixão tinha um espelho. Então, irmãos, o que eu pergunto para vocês: quem é que estava morto ali? Nós. Porque quando você olha para o espelho, quem vocês veem? A nós mesmos. Então, o que essa palavra me queria dizer para nós é que nós somos a igreja. Aleluia. Então, aquela igreja de Sardes estava um pouco morta. Será que nós não estamos mortos? Nós estamos fazendo a obra de Deus, mas será que é o suficiente? Não. Porque para Deus, irmãos, nunca é suficiente. Quando você pensa que você ajoelhou 3 vezes ao dia, é pouco. Porque para Deus é muito pouco. Porque Deus foi crucificado na cruz por nós. Foi crucificado para poder nos salvar do pecado. Nós estamos aqui, somos salvos por misericórdia de Deus, pelo sangue dele que foi derramado por nós. Então eu te pergunto de novo, igreja: será que estamos fazendo o suficiente para Deus? Será que a nossa igreja, somos nós, não estamos um pouco mortos? Então, se estamos mortos, vamos orar mais por revivamento. Porque o que a nossa igreja precisa é revivamento. E não importa quantos, que seja um, mas que seja vivo e esteja pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia. Seguindo nessa carta, ele falava que lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrependa-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então, Mateus fala assim, no versículo, que vireis como ladrão. Se o dono da casa, o pai de família, sabe que horas que o ladrão vai entrar na sua casa, ele vai se proteger. Amém. Mas, irmãos, não sabemos que hora Deus vai voltar. Não sabemos que hora Deus vai entrar na nossa vida como ladrão. Ele vai voltar aqui para buscar a sua prometida sua vida. Então, vigiarmos, vamos vigiar, para que, como não sabemos a hora, mas a hora que ele vir, estarmos santificados para poder subir. Ou será que o irmão quer ficar aqui? Você quer ficar na época do tormento? Eu não quero. Vocês querem, irmãos? Aleluia. Diz uma parábola também do mendigo
fala assim: um mendigo, uma certa vez, estava passando fome, frio, começou a chover. Então ele foi e bateu numa porta, porque ele sempre estava ali na vizinhança. E nessa vizinhança ele sabia que aquele casal era cristão. E ele pensou com ele: bom, se eles são cristãos, eles fazem a obra. E eles não vão me recusar uma noite na casa deles, porque na Bíblia, na palavra fala: amai-vos uns aos outros, e seja humilde, e estenda a mão ao seu próximo quando necessitar. Então o mendigo bateu naquela porta. E o casal abriu a porta para o mendigo e disse: entra, aqui te darei poucos. E ele entrou naquela casa e falou: bom, é porque são cristãos e eu vou entrar para dormir. Entrando ainda ali, esse casal disse a esse mendigo: olha, aqui eu vou te mostrar um quarto. Nesse quarto tinha cobertor aquecido, uma cama, travesseiro. E esse casal disse mais: você vai ficar aqui o tempo que você necessitar. Nós estamos de saída porque tem uma pessoa enferma no hospital e nós estamos indo orar por ela. Mas fique à vontade, a casa é sua. E o mendigo se assustou, falou: vocês têm certeza que vocês vão me deixar aqui sozinho na casa de vocês? Eu, vestido assim, todo sujo e imundo? Mas que isso o casal disse: sim, temos certeza que vamos deixar você aqui. E aqui está o banho ao lado para vocês tomarem banho, para você tomar banho. E o mendigo, todo contente, se sentindo bem recebido, falou: ok, obrigada, eu agradeço. Que faz muito tempo que eu não tenho uma boa noite de sono e não sou tão bem recebido, porque todos que passam pela rua e me veem assim, me humilham e passam reto sem me olhar. Ok, o casal saiu da casa e o mendigo foi, tomou banho e foi para o seu quarto. Só que aí ele falou: nossa, eu estou com fome. Será que já eles foram tão hospitaleiros? Será que eu não posso comer algo da geladeira? E o mendigo começou a andar pelo resto da casa. Tentou abrir uma porta, estava fechada. Tentou abrir outra, estava fechada. E ele falou assim: nossa, que casal, depois dizem que são cristãos. Apenas me estendeu a porta onde tinha o quarto e o banheiro. O resto da casa eu não podia entrar. E aí foi quando ele voltou para o seu quarto e deitou na cama. Uma voz falou com ele. E essa voz dizia assim: meu filho, o casal fechou as portas. Mas quantas vezes eu tentei entrar na sua casa e você também me fechou a porta? Até agora, meu filho, você só abriu uma porta da sua vida. E as outras? E ele começou a pensar e lembrou do tempo em que ele frequentava a igreja, do tempo em que ele congregava, do tempo que ele fazia a obra de Deus. E tentou lembrar o porquê que ele se afastou. Qual foi o momento em que ele caiu? E parou nessa reflexão e chegou à conclusão que realmente, por que aquele casal abriria as portas da casa deles se ele não abre a porta da casa dele para Deus? Se ele só abriu uma porta para Deus. E aí ele pediu perdão, se arrependeu, lembrou da época que era cristão e disse: meu Deus, eis-me aqui, usa-me, Senhor. Eu quero voltar para a tua obra, eu quero voltar para a tua igreja, eu quero fazer as promessas que o Senhor tem para mim. Eu quero seguir um caminho que desde o ventre que eu estava na minha mãe o Senhor escolheu, porque eu sou o seu separado. Agora eu te pergunto: quantas portas ainda vocês precisam abrir para Deus? Será que todas as portas estão abertas? Te digo uma coisa, irmãos: se vocês abrirem todas as portas, a vitória não vai chegar, não. Não adianta vir orar, não adianta vir na igreja, não adianta chorar. Porque se você não se entregar de coração para Deus, Deus não pode trabalhar na sua vida. Se você continua fechado,